Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio Queiroz. Estamos iniciando mais uma aula de rotina administrativa. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as vantagens de ter uma boa rotina, que facilita bastante na hora de vocês estarem organizando a empresa, tanto na parte administrativa, na parte financeira e até dos recursos humanos. Então, eu vou estar compartilhando com vocês o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Como eu falei inicialmente, né? A nossa aula de hoje é sobre quais as vantagens de ter uma rotina administrativa. Então, isso é muito importante nos dias de hoje para a empresa ficar um ambiente saudável, com saúde, ou seja, sempre no positivo. Então, vamos estar iniciando nossa aula, então, falando. Lembrando ainda, né, que as rotinas administrativas são tarefas do dia a dia. Ou seja, pessoal, é basicamente estilo na nossa casa. Todos os dias nós não temos as rotinas do dia a dia. Limpar a casa, lavar roupa, fazer comida, assim por diante. As empresas também têm a sua rotina, que vão desde as atividades centrais de todas as áreas de uma empresa, como eu falei inicialmente, a parte financeira, a parte de contabilidade, a parte dos recursos humanos. Isso tudo vai facilitar para o bom funcionamento da sua empresa. Ou seja, essas atividades elas são realizadas em etapas. Ou seja, um cruza com o próximo, ou seja, faz um casamento perfeito, aonde você vai poder ter uma empresa sólida, uma empresa sem risco de falência, que hoje é um risco muito grande das empresas brasileiras, e também criar um ambiente de trabalho tranquilo entre os funcionários e a parte administrativa da empresa. Cada segmento de negócio tem as suas próprias rotinas, que pode ser estruturada de forma estratégica e seguir boas práticas no mercado. Essas rotinas incluem os nichos de mercado e seus diversos comportamentos. É isso que nós vamos estar falando na nossa aula de hoje. Ou seja, eles são divididos em segmentos, cada um fica numa área específica, aonde, ultimamente, as pessoas, cada um sabe um pouquinho de cada um, só que eles ficam presos em determinadas funções, para quê? Para cada membro fazer o seu serviço de qualidade e fazer o seu serviço que se torne cada vez mais eficiente, e isso fazer a empresa mais sólida. E essas tarefas, apesar de ser repetitiva, cada dia que você pratica mais, cada vez que você executa mais de forma sólida, você vai fazer o quê? Um bom funcionamento, ou seja, a empresa que no final da história é o que vai ganhar mais nome, vai ganhar mais estratégias, vai ganhar mais formas de crescimento. Aí nós vamos falar sobre quais são as principais atividades administrativas. Lembrando que nós já falamos isso na aula anterior, um pouquinho sobre as principais características. Mas é muito bom focar, ver e analisar novamente. Por quê? Lembrando, como eu falei inicialmente, a rotina administrativa é uma repetição de serviço. Igual aqui, nós vamos repetir alguns conteúdos várias vezes, até você entender de forma simples, de forma que você, que pode um dia ser patrão, um dia pode ficar na parte administrativa, ou um dia no recursos humanos e assim por diante. Fazer de forma bem clara e um serviço de forma bem lúdica, uma forma bem que faça que os seus chefes, os seus superiores, te vejam com outros olhos. As principais atividades administrativas de uma empresa são aquelas que não podem ser deixadas de lado, ou seja, que precisa ser feito todos os dias. E isso corre o risco de, se você não fazer isso de forma correta, no dia a dia, você vai correr o risco de impedir o bom andamento da empresa. Ou seja, o que hoje você mais movimenta numa empresa? Fluxo de caixa, recebimento de mercadoria, venda de mercadoria, saber o que você tem de estoque. Então, se você não fizer isso todos os dias, vai acontecer o quê? Furos. E nesses furos, o que vai acontecer? Vocês vão vender mercadoria que vocês não têm no estoque, e muitas vezes vai ter estoque lá parado,
porque você acha que não tem mais e tem ainda nesse estoque. Lembrando que as principais atividades administrativas que você tem que fazer todos os dias, que se torna uma rotina, são acompanhamento de fluxo de caixas, folha de pagamento e benefícios, exames admissionais e dimensionais, assinatura de contratos, controle de contas a pagar e receber, controle de estoque. Pessoal, repete, analisa para vocês verem. Basicamente, boa parte nós já falamos, tanto na aula anterior, como na parte de introdução da nossa aula de hoje. Emissão e recebimento de notas fiscais, benefícios de colaboradores, organização de documentos, atendimentos telefônicos e pagamento de fornecedores. Lembrando, pessoal, que pagamento de fornecedores, pagamento de funcionário, estoque, isso é essencial para um bom funcionamento de uma empresa. Aí vamos falar sobre a automatização. Lembrando, né, pessoal, que desde de 2020, nós estamos na época da pandemia, ou seja, muita coisa se tornou, não é mais presencial e se tornou online. E isso fez com que as empresas se automatizassem ainda mais, principalmente a parte do seu call center, ou a parte de recursos humanos. Lembrando que até, por exemplo, hoje a carteira de trabalho já não tem mais ela física. Quem tem ela antiga, beleza, mas hoje quem está adquirindo uma carteira nova está pegando o quê? A carteira o quê? Ela é via aplicativo. Então não precisa mais nem estar mais anotando essas informações. A automatização das rotinas administrativas pode aliviar o peso do acúmulo de pequenas tarefas que se repete diariamente. Essas ferramentas, como planilhas, software de gestão e aplicativos, que cada um executa um tipo de atividade, ela pode reduzir algumas ações manuais. Ou seja, como eu falei agora, hoje nós temos muitas planilhas online, hoje nós temos aplicativos de contratação não mais tem necessidade de ser física, e sim aplicativos. Ou seja, basicamente, boa parte que usamos uma rotina, ela não é mais via papel, não é via mais documentos. Escrever, caneta, essas coisas. Então, agora, a maioria agora é o quê? Digitalizado, digital ou digitando no próprio computador. Na área financeira, nós podemos encontrar sistemas para gestão de fluxo de caixa. Pessoal, o que é um fluxo de caixa? É entradas e saídas de mercadoria. Ou seja, quando você compra e quando você vende algo, ou seja, você paga e recebe ao mesmo tempo. Acompanhando os fornecedores e controle de contas a pagar. Ou seja, todos os dias uma empresa tem algo para pagar, alguma conta. Como eu falei no início dessa aula, essa parte de aplicativos também é com RH. Hoje temos diversas soluções que automatiza a gestão de pagamento. Ou seja, não tem mais nem para fazer assinatura de ponto mais digital, escrita. Hoje é tudo digital. Ou seja, tem um aplicativo, você vai lá, reconhecimento lá, assina ativa um programinha lá, ao que você digita ou você escreve o seu nome, automaticamente ela se torna um documento, já um documento válido. Um exemplo recente de tarefa manual se tornou automatizada é os tipos de contrato. Hoje é possível contar com site e plataforma que automatizaram o processo de assinatura sem perder o cuidado, segurança de documentos por meio de certificado digital. Por exemplo, hoje até para você entrar de férias, entrar de licença, alguma coisa, você não precisa mais na empresa assinar o documento. É tudo digital. Aí nós vamos entrar num outro ponto, pessoal. Quem é o profissional que trabalha com rotina administrativa? Lembrando que nós já falamos na aula passada. São os cargos técnicos, os auxiliares, os analistas, gerentes. Eles são os principais profissionais que acabam por executar tarefas que compõem essa rotina administrativa de empresa. Ou seja, ele é o escopo, ou seja, ele é o corpo central de uma empresa. Ou seja, ele que vai fazer a contribuição para essa rotina ser coesa, ser uma rotina
eficaz e que vai gerar o quê? Crescimento na empresa. Lembrando, quando você faz tudo isso, a empresa ganha, o funcionário ganha e todos crescem automaticamente. O que pode mudar é o grau da complexidade das tarefas, ou seja, tem atividades que precisam de poucos documentos, tem atividades que é muitos, ou seja, que atividades que vocês precisam se organizar para executar de melhor forma possível. Eu, particularmente, como já fui gestor de uma empresa, então, na minha época, ainda não tinha essa internet como era hoje, ou seja, tudo era no papel. Documentos de RH, documentos de pontos, documentos de pagamento de salário, tudo era via computador, que tinha que estar assinando. Hoje não, hoje eu via tudo, hoje via aplicativo, via software, e faz isso, e isso aí já facilita o trabalho de tanto nós, como de todos, tanto nós como funcionários, como os administradores, e até também os clientes, que menos burocracia, mais eficiente será o tratamento entre empresa, cliente e funcionário. É cada vez mais raro encontrar um profissional que trabalha apenas com rotina administrativa, ou seja, hoje a maioria das pessoas sabe fazer mais de 2, 3 funções. Por quê? Mesmo que você só for exercer uma função naquela empresa, você já consegue executar mais. E isso, você se torna multitarefa, multifuncionário. Não quer dizer que você vai trabalhar mais, mas sim você vai ser visto com outros olhos. Lembrando, a pessoa que executa várias coisas, uma futura demissão, ele é o que menos corre risco de ser demitido. Por quê? A empresa se vê que ele é essencial para o crescimento de uma empresa. Olha para vocês verem uma coisa, pessoal. Uma das escolas que eu trabalho, eu sou contrato temporário do Estado. O que acontece? Chegou um efetivo para o meu lugar. A escola arrumou um jeito de permanecer na escola, porque lá na escola eu sou multitarefa, multifunção. Sou professor, sou Severino da vida. Tem problemas na administração, eu para resolver os problemas. Tem problema lá no pedagógico para ajudar a resolver. Ou seja, eu quero fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, que a maioria dos professores não fazem. Apenas que dá aula e fazer o máximo plano de ensino. Então, isso aí facilita para mim o quê? Eu ser visto com bons olhos e a escola fazer de tudo para me segurar, mesmo sendo o contrato. Com essas tarefas podem ser mais comuns em alguns cargos, mesmo profissional sendo sênior, lembrando que sênior são os que executam mais funções, e acaba tendo seu escopo a tarefa, onde executa várias atividades administrativas. Lembrando, como eu falei há poucos minutos atrás, que nessa pandemia muita coisa se tornou online, né? Uma das coisas que se tornou online é o assistente virtual para rotina administrativa. Ou seja, primeiramente a ideia é terceirizar as rotinas administrativas para empresas e gestores com contrato em tempo integral ou por atividade. Alguns exemplos de rotina administrativa podem ser assumida por um assistente virtual. Lembrando, hoje, você liga no banco, quem que atende? Assistente virtual. Você liga no supermercado, quem atende? Assistente virtual. Você liga no RH de uma empresa, quem atende? Sistema assistente virtual. Então, praticamente tudo hoje que você acessa o telefone, quem é o primeiro contato seu é um assistente social, assistente virtual, depois que é transferido para um atendente. Nessa função, eles cuidam de e-mails, onde escreve mensagem, responde, organiza, atende ligações, agenda compromisso, oferece também suporte ao cliente. Outro ponto, ele cria relatórios, aí é da empresa, do cliente, do fluxo de caixa, do fluxo de saída, estoque, organiza documentos de pagamento, de contratação, atualiza planilha de custos, de salários, de despesas, revisa documentos para ver se o documento está vencido, vai vencer, ou se pode ser modificado, e fazer compra de suprimentos. Ou seja, toda empresa, por mais que ele é uma indústria,
ele, por exemplo, uma distribuidora, ele também faz compra de suprimentos, porque tem coisas que ele tem e tem muitas outras coisas que ele precisa comprar. Produto de limpeza, produto de escritório, produto de comida, cantina e assim por diante. Então, pessoal, esse é basicamente o conteúdo da nossa aula de hoje, um conteúdo bem simples, com vastas informações, conteúdo que vai agregar a você, aluno, ser futuramente um bom administrador, principalmente na parte da rotina administrativa, que é uma área que precisa de muita gente para trabalhar e está faltando muita mão de obra. Lembrando, pessoal, quando você quer ser um funcionário, tente ser o melhor. Não mais um no mercado, e sim aquele que vai ser visto como o bambambam da história. É aquele cliente, é aquele funcionário que todo mundo vai te respeitar, porque você será essencial na empresa. Então, faça de tudo para você ser aquele funcionário que seja sempre valorizado, que seja sempre nota 10, que você nunca vai ficar desempregado e que, se caso um dia ficar desempregado, não vai faltar emprego e você vai ser um funcionário, sim, funcionário do mês. Agradeço a participação na nossa aula de hoje, desejo a vocês sucesso e até a nossa próxima aula.